Pensando sobre estar ministrando nesta manhã, algo se levantou no meu coração. Eu já venho sendo perseguido, por isso. Normalmente, assuntos que Deus quer me alertar, vêm de forma recorrente e normalmente se transforma em ministrações. E eu tenho percebido a responsabilidade que precisamos ter com o nosso espírito. A gente entende bem, eu acho que a parte teórica nós sabemos bem, que somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. Nós temos esses livros, que são pequenininhos, dá para ler rapidamente, e que daria uma base para esse posicionamento necessário. Eu faço esse diagnóstico, tendo como objeto de estudo a minha própria pessoa. Muitas vezes a gente está desenvolvendo em áreas, mas o nosso espírito não está sendo trabalhado. Nascemos de novo, a Bíblia diz lá, Jesus diz que o que nasce do espírito é espírito. Então nós somos um espírito, todos carregam essa estrutura. E nascido de novo, o seu espírito agora foi ativado, você é uma nova criatura. Você foi colocado numa condição de comunhão para o crescimento. Deus tem expectativa na nossa maturidade. A Bíblia diz que Deus supre, Deus concedeu os dons, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Eu não acredito que esse aperfeiçoamento é só no corpo. Eu não acredito que esse aperfeiçoamento é só na alma. Eu acredito que Deus trabalha dessa base, espírito, e os demais serão alcançados nessa proporção de salvação plena. Observando o que o irmão Rega fala aqui, achei é bem básico, mas eu acredito que é importante mencionar. Ele diz que com o espírito, a dimensão do homem é a dimensão do homem que lida com o âmbito espiritual. É a parte dele que conhece a Deus. Então, o nosso espírito lida com as coisas espirituais. Tudo o que se refere à comunhão, à adoração a Deus, depende dessa condição, o espírito. A alma é a dimensão do homem que lida com o âmbito mental, seu intelecto, as sensibilidades e a vontade, a parte que raciocina e pensa, mente, isso é a alma. E corpo, a dimensão do homem que lida com o âmbito físico, a casa em que habitamos. Então, essa é a nossa estrutura. Não sei qual o conhecimento e a responsabilidade que a gente tem tido com cada um desses segmentos. E o espírito humano, o irmão Rega diz assim: a ciência já gastou milhões de dólares para o desenvolvimento do corpo do homem. Outros milhões já foram gastos para desenvolver os processos intelectuais humanos, que fazem parte da alma, mas sabemos pouquíssimo a respeito do espírito do homem. E fizemos tão pouco para desenvolvê-lo. Mesmo assim, o espírito do homem pode ser educado e melhorado, bem como a sua mente. O espírito pode ser treinado, desenvolvido, assim como o corpo. De que forma? Por meio do estudo da palavra, e nós vamos estar apontando algumas coisas aqui. Esses livros são fininhos, daria para ler rapidamente, e eu recomendo, tem um olhar, aquele que ainda não teve a oportunidade de estudar sobre esse assunto, coloca como prioridade. Quem já fez, eu digo, dá uma olhada, porque precisamos mesmo dessa conferência, examinar se estamos bem. E se eu pudesse dar um tema, hoje de manhã, seria: qual a estatura do seu espírito? Como você mede esse crescimento? Em que tamanho você está espiritualmente? Porque às vezes fomos atraídos pelo Evangelho, entramos nessa vida em Deus e nos embaraçamos com os cuidados e fascínio
dentro da própria obra de Deus, que muitas vezes é até os serviços, né? Que faz com que a gente fique, se detenha. Eu tenho percebido que essa entrada no corpo de Cristo, no reino de Deus, esse ímpeto que vem, né, por essa coisa divina que opera em nós, atraindo a gente, né, ao ponto de levar aquela decisão, de levantar a mão, seja fisicamente ou por dentro, né, essa confissão pública a Deus, tem acontecido mesmo e todos desfrutam dessa intensidade. Mas parece que a gente é como aqueles carros, né, que estão sem freio e encontra à beira da estrada aquela área, né, com brita, com areia, que vai e atola lá, né, para bruscamente. Parece que as circunstâncias, né, que se apresenta dá essa freada no desenvolvimento espiritual. A gente para, né, gosta da convivência social que uma igreja pode proporcionar, desse bem-estar, dessa segurança, né, desse divertimento que é servir a Deus. Mas paramos de desenvolver o espírito. A gente continua agora só nesse plano natural, né, das coisas que envolve deixando privado ou limitado esse acesso espiritual. Podemos apontar, né, algumas coisas. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14, eu achei interessante essa expressão, diz assim: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Aqui mostra uma atividade espiritual, de fato. Eu gostei dessa expressão, porque parece que outras coisas não é de fato. Amém? Então tem algumas coisas que deixam essa ação espiritual muito nítida. E se a gente não tiver esse olhar responsável, a gente vai estar envolvido ou envolvidos com muitas coisas tidas por espiritual, mas não é de fato. Você está comigo? Tem coisas que é de fato. E me parece que essas coisas que são pontuais, a gente não está muito bem exercitado nelas. Isso deixa um cuidado, se o nosso espírito está se desenvolvendo mesmo. Para mim está claro, Deus só pode nos usar na plenitude do que Ele pensou a nosso respeito se a gente chegar a uma maturidade espiritual. Ou seja, o crescimento espiritual é necessário para a gente ser pleno naquilo para o qual Deus nos chamou. Eu digo, né, que muitas pessoas estão usando indevidamente aquele versículo que Paulo menciona: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Porque esse completar a carreira, para muitos, está apenas no início. A gente tem, na vida do irmão Reiga, quando ele pastoreou, né, me parece, por 12 anos, e talvez ele já entendesse: eu já estou mediano, né, já estou aí numa atuação 50% do que Deus me chamou para fazer. E naquele encontro, o Senhor falou com ele: você ainda não entrou naquilo para o qual você foi chamado. Eu fico pensando, quantos de nós pode não estar ainda dentro daquilo para o qual a gente foi chamado, porque o nosso espírito não está sendo trabalhado. A gente não está desenvolvendo essa parte, né? A gente se considera avivado e ativo porque a gente está inserido aqui, né? Então há um movimento, há uma atividade, há um serviço. Mas será se de fato a gente está, né, operando com o nosso espírito? Existem algumas coisas que eu queria estar também compartilhando. Vou pela sequência aqui. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 4, diz: seja, porém, o homem interior do coração unido a um incorruptível trajo de um espírito manso, tranquilo, que é de grande valor diante de Deus.
Aqui, Pedro está fazendo essa separação, né, do externo, né, que ele está falando sobre a mulher, né, essa organização física, o frisado de cabelos, levando para esse lado natural, né, da organização, que nos dias de hoje está bem acentuado, né, tem um avivamento corporal. Você está comigo? Onde pessoas estão cada vez mais cuidadosas, eu acredito que é bom, não ao ponto de negligenciar a parte principal. Eu acho que o homem não é corpo inicialmente e nem alma inicialmente. O homem é espírito. E como o irmão Rega apontou, né, na questão dos estudos, muita dedicação na parte do corpo, na parte da alma. Eu sei que ele está falando sobre o mundo secular, mas eu trago para a gente, nós, igreja mesmo, né? A gente muitas vezes tem dedicado e se aprimorado nesse conhecimento e nessa consagração, que eu quero usar como consagração, essa dedicação, né? Esse exercício, essa responsabilidade, essa lembrança que faz com que a gente mantenha a nossa fidelidade na academia, nos exercícios físicos, muitas vezes no desenvolvimento intelectual, nos estudos. Maravilha, eu acho que precisamos sair desse outro extremo. Mas não podemos esquecer que o nosso espírito é a nossa parte principal. Se a gente desenvolver essas áreas e o nosso espírito não estiver sendo trabalhado, eu vou te dizer, você vai ser uma anomalia. Você vai estar estranho ao que Deus pensou, ao que seria, né, se a gente entendesse essa responsabilidade de ter a nossa parte espiritual como a primeira. É interessante que a Bíblia fala para a gente ter essa forma de aferir. Lá em Romanos, capítulo 8, diz que o pendor, né, essa inclinação da carne, dá para a morte, e o pendor do espírito dá para a vida. É interessante que não tem o pendor para a alma. Você está comigo? Porque a alma, na verdade, é esse elemento que vai denunciar o que está em atividade. A alma vai ser esse que vai levar esse pendor. E o que eu usaria como esse pendor, né, para a gente identificar? O que é espontâneo? O que é espontâneo na nossa vida? A gente se acha gravitando, né, para as coisas da carne ou para as coisas do espírito. Você está comigo? Aquilo que nos atrai, aquilo que nos domina, é um indicativo do que está operando nas nossas vidas. Então, se o nosso espírito ele não está sendo exercitado, ele não está sendo valorizado, ele não está nessa ordem de prioridade, a gente vai estar enfraquecido, sem expressão. Eu coloquei aqui, né, que um espírito fraco, ele vai comprometer, né, a nossa percepção de Deus. Quando estamos fracos no nosso espírito, Deus não é tão percebido. É possível a gente passar o dia estranho a Deus. Quando a gente foi chamado, atraído, o motivo disso aqui é Deus, que está dentro dessa intensidade que eu e você coloque como um alvo. Paulo disse, não sou mais eu quem vivo, né? Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na fé, né? A vida que eu vivo nessa existência, eu vivo na fé. Ou seja, eu vivo nessa plataforma espiritual. Fica comigo, gente. A Bíblia diz, em João capítulo 4, versículo 24, Deus é Espírito. Importa que aqueles que o adore em Espírito. Então, você percebe a necessidade do seu espírito estar ativo. Uma pessoa que não está com o seu espírito ativo, né?
E quando eu falo ativo, lembra do pendor, né? Essa inclinação, você se acha nesse âmbito, né? Com o Espírito nós lidamos com o âmbito espiritual. Então, como tem sido a nossa frequência nesse âmbito espiritual? Que muitas vezes é medido pela nossa oração, né? De fato, amém? Não oração religiosa, é possível ser religioso, né? Uma coisa que o crescimento espiritual nem depende da tua religiosidade, nem do tempo. Nem tempo, nem religiosidade desenvolve o espírito. Pode até ser um engano, né? Um genérico para deixar você atrapalhado. Porque não são essas coisas que desenvolvem o espírito, só passar o tempo. Eu tenho 10 anos de evangelho, mas você pode ainda ser criança. Não ter o seu espírito desenvolvido, logo as coisas espirituais não pegam com você. Tem um engano, né, que atrapalhou por muito tempo. Espero que a gente, principalmente aqueles que já têm desfrutado da oportunidade do Rema, outras escolas de ministros, não seja presa fácil nesse engano. Que só aqueles que têm chamado têm essa oportunidade de ser íntimo a Deus. Ou seja, de ter uma sensibilidade espiritual aguçada, porque isso está relacionado ao chamado, quando, na verdade, a intimidade com Deus, a aproximação de Deus é para todos, independente de chamado ministerial. Maturidade é para todos, crescimento espiritual é para todos. Lá em Efésios diz, né, até que todos cheguem à perfeita varonilidade. Meu Deus, Deus está nos aguardando numa maturidade espiritual. É por isso que Paulo orava, dizendo, para que a gente seja achado idôneo, a parte que nos cabe. Você precisa crescer. Isso você só vai crescer se você atentar para esse lado, que precisa de treinamento, de acompanhamento, de exercício. Tem coisas, né, que podemos trabalhar para que esse desenvolvimento aconteça. É mesmo se voltar para essa parte espiritual. 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 9, quando ele começa a dizer, né, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ao coração humano o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. E depois ele começa a trazer essa ação do Espírito de Deus sobre aqueles que são nascidos de novo. Mas ele diz aqui no versículo 13, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Você percebe que essa desenvoltura espiritual precisa estar na vida de todo cristão? Porque para a gente ter essa assistência do Espírito, a gente precisa ter também essa experiência, que graças a Deus não está limitada a uma capacidade intelectual. Deus colocou isso em uma justiça, né, que independente do nível social ou de educação, você pode participar plenamente das coisas espirituais, porque está mais relacionada à vontade, né, ao pendor, a essa busca, a essa valorização, a essa perseverança. Você está comigo? Então Deus é Espírito, né? Então para a gente poder ter mesmo essa percepção e essa assistência, coisas espirituais com coisas espirituais. Nesse texto diz que o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. Eu fico pensando, né, olhando para mim mesmo, quantas coisas do Espírito é tão estranha ao ponto de não ser admirada? Você está comigo? E que a gente é pentecostal, a gente faz parte de um ministério das manifestações, mas a gente estranha ao ponto de não desejar e nem se envolver. Você está comigo? Quando a Bíblia traz esses apontamentos, né, desse campo no qual a gente foi inserido.
Deus veio para restaurar o nosso espírito, para restabelecer essa estatura de varão perfeito. É por esse meio que seremos úteis naquilo para o qual Deus nos chamou. Nós não vamos terminar os nossos dias apenas sendo número ou volume, né? Você não foi chamado apenas para representar um público grande. O Ministério Verbo da Vida tem 100 mil membros. Você não é só um número, você é um dom. Você carrega um chamado, você tem um propósito, tem algo que Deus dividiu com você. Mas eu te digo, você não vai fazer isso nem na alma, nem no corpo. Você só conseguirá servir a Deus colocando o máximo do teu potencial se você se desenvolver espiritualmente. Então tem coisas, né, que a Bíblia diz que a gente deve desejar o leite, que por ele vai ser dado o crescimento. É o alimento, é a palavra de Deus que é espiritual. Precisamos ter mesmo esse apetite desenvolvido, alimentado, correspondido. Mas existe, como falei, né, essa parte espiritual que vai envolver essa musculatura espiritual, essa aceitação. As coisas do Espírito apelam para a fé. O justo vive pela fé. É pela fé que nós aceitamos a existência de Deus. E uma vez aceitando a existência de Deus, o que Deus diz deve ter peso sobre as nossas vidas. Aqueles textos de reverência a Deus que diz a honra devida a Deus. Isso tem me, eu vou usar a palavra perturbado, né, para chamar a tua atenção. Isso tem me acompanhado. A honra devida a Deus. Devida. É algo que não é sugestivo. É que se espera, né? A honra devida a Deus. Agora fica comigo. Deus pode dizer algo e a gente ignorar? Não, se a gente estiver dando a honra devida, o que ele diz é lei. É interessante que os homens tidos como homens de fé, né, que tiveram grandes feitos para Deus, eles eram rápidos em colocar em prática um comando de Deus. O mais estranho, né, que eu acho, né, foi o da circuncisão. Isso é uma coisa a se pensar, gente, quando recebe uma ordem dessa. Você está comigo? Isso é um motivo de jejuar 40 dias, para saber se você vai obedecer mesmo ou não. Mas diz que Abraão foi imediato, foi Deus falando e ele executando. Isso é dar honra devida, quando a voz de Deus tem esse respeito, essa prontidão, essa inclinação. Mas por que muitas vezes nós não respondemos? Porque estamos pesados. A gente tem dado muito investimento, usando a expressão, muito investimento na nossa carne. E muito investimento na nossa alma. Então ficamos pesados para as coisas do Espírito, lentos em dar resposta. As coisas da carne imediata, as coisas do Espírito entram na agenda. Quando devia ser o contrário. A Bíblia diz que a gente deve fazer morrer a nossa natureza terrena. O apóstolo Paulo diz apresentar o corpo em sacrifício vivo. Ele disse, esmurro o meu corpo, né, para colocar ele no devido lugar, ele querendo a primazia. Agora, sabemos disso, concordamos com isso, mas talvez no ringue a gente está perdendo. Porque a gente tem administrado sem dar essa ênfase, essa prioridade, esse valor. As coisas espirituais, elas precisam serem acolhidas. Eu acredito que uma demonstração, né, de uma resposta ou uma condição saudável de um cristão, ele não só tem essa primazia de ter na palavra esse alimento, o leite, né? Eu estou lidando com crianças recém-nascidas, João Luca, né? E é impressionante, quando chega a hora do leitinho dele, ele sabe exigir aquele leite. Você está comigo? E ele tem uma forma tão convincente que junta
todos os adultos e se sujeita àquela fome, àquela sede. Porque ele tem um timbre no choro que foi colocado lá de propósito, né? Para chamar a atenção. Ou me dá, ou eu vou irritar, né? Então você se sujeita. O que é aquilo? Desejando o leite, amém? Que vai promover o crescimento. A gente tem chorado por esse leite, como João Lucas, né? A gente tem valorizado as oportunidades de ser alimentado, ou a gente tem se distraído nas brincadeiras, dizendo, eu como depois, né? Eu como depois. E ficamos com um espírito fragilizado que não serve a Deus para as coisas consistentes. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 5, né, que o alimento sólido é para os adultos. Aqueles que pela prática, né, que prática é essa? Da piedade. O exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade, o que quer dizer isso? Favorável a Deus. Aproximação de Deus, né? Desenvolvendo esse relacionamento respeitoso. Deus disse, eu creio, estar decidido. Só um espírito saudável terá essa resposta. Os demais ficam apenas na admiração reverente, né? Que confunde com consagração. É você ter aquela admiração que concorda, não, Deus é poderoso, Deus é digno, mas não dá a honra. Não responde com essa dignidade, a gente concorda, mas quando vai procurar disposição, tem uma carne prevalecendo. Que entre um e o outro, o pendor vai ser para a carne. Então hoje eu trago esse alerta. Deus está levantando essas sinalizações. Se você vai ser e fazer o que Deus pensou a teu respeito, você precisa ter uma responsabilidade com o teu espírito. O teu espírito, ele precisa ser educado. O teu espírito precisa ser desenvolvido. E você tem essas ferramentas para aferir o pendor, né? Aquilo que você se acha inclinado, se acha fazendo. Deixa eu finalizar com essa parte estranha, né? Que a gente convive com ela e que muitos não aceitam. As manifestações do Espírito, a Bíblia diz que ela é dada a cada um. Então não é a alguns, não é só o profeta que tem manifestações do Espírito. A manifestação do Espírito, ela é dada a cada um, visando um fim proveitoso. Mas aonde é que o Espírito Santo atua? A Bíblia diz que o Espírito testifica com o nosso espírito. Se o Espírito não encontra um espírito ativo, se o Espírito não encontra esse espírito de pé, desenvolvido, a gente está perdendo essa assistência, que poderia nos tornar eficientes, idôneos, mais do que o que você é. Você não pode ser tido apenas como um bom profissional, que faz bem a parte natural, física e intelectual. Você, acima de tudo, está chamado para ser uma pessoa espiritual, para que Deus tenha esse retorno. Deus é espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito. E Deus procura adoradores que assim o adorem.